Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 653 Previsão. Alguma coisa incomum está acontecendo no leste de Ildelock recentemente? Nian perguntou a Killov. Sim, segundo rumores, várias aldeias foram invadidas por esqueletos. Eu só ouvi sobre isso algumas horas atrás. Então, ainda não tive tempo de enviar ninguém para confirmar. Respondeu Killov. Afinal, isto havia acontecido apenas recentemente e era no território da God Executioner Sword. Portanto, suas informações eram limitadas. Parece que vou ter que verificar por mim mesmo, pensou Nian. Os dois conversaram por um tempo. Killov relatou o atual estado da Battle Crazy Alliance. Eles estavam se saindo muito bem com o controle de 16 fortalezas localizadas a oeste de Ildelock, a leste de Cidade das Chamas e ao norte de Cidade Folha de Outono. Toda a área dessa cidade se tornou sua esfera de influência. Todas as guildas vizinhas acabaram sofrendo em suas mãos. Eles alcançaram uma posição bastante estável. Nian então começou a lhe passar os planos para o futuro da Battle Crazy Alliance. Eles não podiam mais evitar um confronto com a God Executioner Sword. Pelo bem da estratégia geral das Kickers United, eles teriam que lutar. Ele forneceria financiamento para a guerra e compensaria quaisquer perdas. Com Nian bancando tudo, Killov não teve objeções. Afinal, a parte mais difícil de lidar com uma guerra dessas proporções era seu custo. Depois que os dois terminaram a conversa, Nian se despediu de Killov. Ele saiu da casa de chá e desapareceu nas ruas. Vendo Killov sozinho, Wild Soul não conseguiu mais conter sua curiosidade. Quem era aquele? Killov sorriu. Ele é uma pessoa que ninguém nunca vai superar. Wild Soul ergueu uma sobrancelha, depois perguntou com a voz trêmula, Mad Hog Nirvana Flame. Sempre há uma montanha mais alta, um céu acima do céu. O nome Mad Hog foi criado através de inúmeras batalhas e conquistas incríveis. Pelo meu entendimento, eu fico arrepiado só de imaginar as coisas que ele ainda deve estar escondendo. Você é realmente muito sortudo por ter chamado a atenção dele. Mas não pense por um momento sequer que isso quer dizer que eu não vou pegar pesado com você. Killov lançou um olhar a Wild Soul, depois saiu pela porta. Wild Soul ficou parado atordoado, refletindo sobre as palavras de Killov. Depois de deixar Ildelock, Nian convocou seu dragão de asas negras e partiu para o leste. Com base nas informações que recebeu de Killov, os esqueletos apareciam com mais frequência nos arredores da fortaleza de Brock. Ele imaginou que provavelmente a fonte deste mistério estava lá. Cerca de 10 minutos depois, Nian avistou uma fortaleza à distância. Fortaleza de Brock da God Executioner Sword. O dragão de asas negras era muito grande. Então, para diminuir suas chances de ser descoberto, Nian o chamou de volta e entrou em queda livre. Com um baque, ele bateu no chão e caiu com firmeza. Nian correu em direção à fortaleza Brock. Ele ainda estava bem distante. Depois de passar por um trecho de floresta, Nian descobriu uma vila abandonada. Tudo o que restou deste lugar foram algumas paredes e ruínas desabadas. Este lugar com ruas amplas e grandes edifícios já foi uma cidade florescente. Mas agora havia apenas o cheiro forte de sangue pairando no ar. As manchas de sangue no chão ainda tinham que ser lavadas pela chuva. O coração de Nian tremeu. Ele só podia imaginar que tipo de massacre aconteceu aqui. De repente, um pequeno esqueleto apareceu de trás de algumas ruínas próximas. Suas órbitas ardiam com um fogo vermelho, em suas mãos segurava uma foice longa e maligna. Ao se deparar com Nian, ele imediatamente atacou. Era um esqueleto de nível 100. Felizmente, era apenas um monstro comum. Nian percebeu que esse era o esqueleto de uma criança falecida. Com um desvio, Nian evitou o ataque e, em seguida, atacou com um chute alto. Seu pé atingiu a cabeça do esqueleto e o fez voar. O esqueleto colidiu com o chão, rolando vários metros antes de parar. Como se não sentisse dor, voltou a se levantar. Antes que o esqueleto pudesse se erguer, Nian emendou um chute direto, atingindo-o no peito e lançando-o contra uma parede. Bam! O esqueleto caiu de volta ao chão depois de quicar na parede. No entanto, ainda não tinha morrido. O esqueleto realmente tinha 50.000 pontos de vida. Entre os monstros de nível 100, era bastante difícil de lidar. Pode-se imaginar que tipo de cena assustadora seria se esses esqueletos se reunissem em um grande exército e atacassem uma vila, cidade ou fortaleza. Depois de 5 ataques, o esqueleto finalmente caiu em uma pilha ossos. No momento em que Nian estava prestes a partir, um grupo de 100 esqueletos entrou na vila. Nian pulou no telhado de uma loja próxima e se escondeu atrás de um muro, fugindo da visão dos esqueletos. Os esqueletos vagavam pela vila, aparentemente procurando algo. Depois de não conseguirem descobrir o que estavam procurando, eles partiram juntos. Depois de ver que esses esqueletos de nível 100 eram do mesmo tipo que apareceram na linha do tempo anterior, Nian confirmou suas suspeitas de que a expansão Vingança dos Mortos-Vivos estava realmente acontecendo. Ele estava pensando se deveria ou não reportar essas informações ao Conselho do Império Viridiano. Embora ele não tivesse previsto isso com a habilidade da Grande Profecia, ele sabia de fato o que iria acontecer. Se ele previsse com sucesso esse desastre com antecedência, ele passaria de um grande erudito a um grande profeta, o que o tornaria igual a um membro do Conselho em status e tratamento.
Entre os jogadores, essa foi provavelmente a posição mais alta que alguém poderia conseguir. Tornar-se um grande profeta era algo que Ni Yan esperava há algum tempo. Embora ele já tivesse muita influência no Império Viridiano, graças aos seus títulos, não era nada quando comparado a um grande profeta. Com isso, ele garantiria seu lugar no topo, todos os outros para sempre olhando para ele. Essa vingança dos mortos-vivos era na verdade uma bênção disfarçada. Ni Yan tinha basicamente recebido o título de grande profeta em uma bandeja. Será melhor se eu conseguir alguma evidência definitiva primeiro. Assim, posso fazer com que aqueles velhotes do conselho acreditem em mim sem questionar. Os esqueletos voltaram na direção da fortaleza de Brock. Eles pareciam extremamente organizados, completamente diferentes dos esqueletos irracionais que você normalmente encontraria. Esses esqueletos provavelmente estavam sendo controlados por alguém. A fortaleza Brock estava sob o controle da God Executioner Sword o tempo todo. Não havia notícias sobre o fato de ter sido tomada pelos mortos-vivos. Mas ao mesmo tempo, esses esqueletos vagavam pelas redondezas da fortaleza. Você teria que ser um tolo para não ver a conexão. Poderia ser. Droga. Qin Ren, aquele bastardo. O coração de Ni Yan afundou. Se o palpite dele estava correto, a Askickers United estava em grande perigo. Se o necromante Vorderman fosse revivido pela God Executioner Sword, então quando o evento Vingança dos Mortos-Vivos começasse, aquele que suportariam o peso de tudo seria justamente a Askickers United. Eu tenho que me infiltrar na fortaleza Brock. Só então posso ter certeza.